Fala, observadores! Bem, para fechar esse mês que eu dediquei falando do Superman em alguns quadrinhos que eu sempre gostei, que representam para mim o quanto o personagem pode ser muito, extremamente importante, sejam em linhas temporais diferentes ou mesmo na sua linha temporal natural, vou finalizar falando do Homem de Aço nos cinemas. Tá, quem conhece a passagem do Superman no cinema sabe que sua primeira aparição na tela grande foi nas cineséries da Columbia Pictures, lançadas nos anos de 1948 e 1950, tendo o ator Kirk Allen interpretando o repórter Clark Kent e o Homem de Aço. Allen era filho de imigrantes austro-húngaros e começou sua carreira como corista na Broadway. Também foi cantor e dançarino de teatro de vaudeville, peças de comédia com um simples objetivo de entreter o público. Sua carreira como ator em Hollywood começou em 1930, com pequenos papéis, chegando até a viver um capitão brasileiro no filme Comboio para o Leste, de 1943. O convite aconteceu em 1947, quando o detetor dos direitos de filmagens em live action, Sam Katzman, viu sua foto em meio a tantas outras. Allen estreou a primeira cinesérie com o título somente de Superman em 1948. A série era dividida em 15 capítulos de 16 minutos cada aproximadamente. Nessa primeira cinesérie, somos apresentados a origem do Superman. Vindo do planeta Krypton, ele chega à Terra e é criado por um casal de fazendeiros. Conhecemos bem essa história. Após seus pais falecerem, Clark vai para Metrópolis, onde se torna repórter do Planeta Diário. Nessa cinesérie somos apresentados a Kryptonita, meteoro, que é o ponto fraco do Homem de Aço. Tá, eu sei que a Kryptonita foi apresentada no programa de rádio de 1942 a 1949, mas a sua forma física, fora dos quadrinhos, apareceu logo na primeira cinesérie. A segunda cinesérie estreou 2 anos depois, em 1950, com o título O Homem Atômico contra o Super-Homem. Nessa cinesérie, que também teve 15 episódios de, no mínimo, 16 minutos, nos apresentavam o vilão Lex Luthor, interpretado pelo ator Lyle Talbot. Assim, as duas cineséries também traziam a primeira atriz que interpretaria Lois Lane em uma série live action, Noelle Neal. Em 1951, um ano após a exibição da última cinesérie do Homem de Aço, com Kirk Allen, o produtor Robert Leonard Lippert lançou um longa de 58 minutos direto no cinema, com o título Superman and the Mole Man, que podemos traduzir como Superman e os Homens Toupeiras. Allen até foi chamado para reprisar seu papel como Clark Kent e Superman, mas pediu um cachê alto demais. Então, pensaram no ator do programa de rádio Bud Collyer, mas ele estava com mais de 40 anos, então preferiu não participar. Então, escolheram o ator George Reeves. Reeves nasceu em Iowa, 5 meses após o casamento de seus pais, que logo se separaram. Ele foi viver em Kentucky com parentes, depois foi para Illinois e mais tarde terminou na Califórnia. Começou sua carreira ainda no ensino médio, enquanto estudava no Pasadena Junior College. Reeves começou seus trabalhos como coadjuvante, sendo seu papel mais significativo no longa-metragem E o Vento Levou, de 1939. Ele não era um ator extremamente conhecido por papéis importantes, mas era o terceiro na lista de escolhas e sua interpretação como Superman e Clark Kent foi extremamente positiva, o que levou à realização da série As Aventuras do Superman, que durou de 1952 a 1958.
Mesmo que tenha uma duração curta e tenha custado bem pouco para a Liberty Productions, Superman and the Mole Man foi o primeiro longa-metragem de um super-herói nos cinemas. Infelizmente, um ano após o encerramento do seriado, Reeves tirou a própria vida, encurtando sua carreira de ator com 45 anos. Nesse período, Lois Lane foi interpretada por duas atrizes. No filme de 1951, a atriz Phyllis Coates interpreta a jornalista, ficando na primeira temporada do seriado quando foi substituída pela atriz Noel Neill, que reprisou sua interpretação da personagem, ficando até o final do seriado. E não teríamos Lex Luthor na série e nem no filme. Demoraria 27 anos para o Superman voltar ao ecrã. Assim, essa história é longa e vou tentar encurtar ao máximo possível aqui. Tudo começa em 1973, quando Elias Salkind deseja um filme do Superman. Ele e seu pai, Alexander Salkind, e Pierre Spengler adquiriram os direitos e começaram a produção do longa-metragem. 3 pessoas foram chamadas para realizar o roteiro, antes que Mario Puzo fosse contratado. Puzo era conhecido pelo seu romance que foi adaptado para o cinema em 1972, O Poderoso Chefão, por Francis Ford Coppola. Este, por sinal, estava nos planos do Salkind para dirigir ao filme, junto com Peter Yates, Richard Lester, George Lucas e Steven Spielberg, mas foi o diretor Richard Donner, depois deles assistirem A Profecia, dirigido por Donner, em 1976, a estreia do filme, vários atores também foram cogitados para estrear o filme, bem como o boxeador Muhammad Ali, mas a seleção ficou com Marlon Brando como Jor-El, Gene Hackman como Lex Luthor, Christopher Reeve como Clark Kent e Superman, e Margot Kidder como Lois Lane. Também tivemos Susanna York como Lara, Terence Stamp como General Zod, Sarah Douglas como Ursa, Jack Cooper como Perry White, entre tantos outros atores que fizeram parte do filme. A ideia foi filmar o primeiro filme e a sequência ao mesmo tempo, mas demoras nas entregas dos 2 filmes, principalmente o primeiro, levaram o Salkind a demitir Donner após a estreia de Superman em 1978. Voltando um pouco, como eu disse, Reeve foi contratado como Homem de Aço. Christopher Reeve era filho de uma editora herdeira dos tripulantes do Mayflower e de um romancista. Desde o jovem, Reeve sempre se destacou como atleta e ator, chegando a tocar piano e sendo soprano em um coral. Em 1973, junto com o ator Robin Williams, foi um dos 20 selecionados para o programa avançado da Juilliard, uma das maiores escolas de atores e atrizes, escola de artes dos Estados Unidos. Enquanto estudava na Juilliard, Reeve foi selecionado para integrar o elenco da novela Love of Life, onde seu personagem logo ganhou destaque. Chegou a trabalhar em peças off-Broadway e, em 1975, a atriz Katharine Hepburn o escalou como neto de suas personagens na peça da Broadway A Matter of Gravity. A primeira aparição de Reeve no cinema aconteceu em abril de 1978, no filme SOS Submarino, estrelado pelo ator Charlton Heston. Apesar de Superman ser o personagem central da trama, devido aos contratos, o nome de Brando e Hackman apareciam como principais. O lance é que esse filme fez com que todos vissem a possibilidade de filmes com super-heróis. Superman de 1978 fez tanto sucesso que chegou a render 3 continuações. Aqui vale um adendo, pois, como eu disse, Donner estava responsável pelos 2 primeiros filmes, mas os Salkind o haviam demitido e colocaram em seu lugar o diretor Richard Lester.
conhecido pela direção de filmes como Os Três Mosqueteiros e A Vingança de Milady, estrelados por Michael York, Oliver Reed, Richard Chamberlain, Raquel Welch, Christopher Lee e Faye Dunaway. Bem, o filme de Donner já estava pronto. Me confundi aqui, mas ele já estava pronto. Mas, com o Salkind passaram para outro diretor, Lester realizou várias refilmagens e mudou muitos aspectos do filme. Só que, em 2006, a versão de Donner foi lançada. Lester ainda retornaria em Superman 3, mas o quarto filme ficou nas mãos do diretor Sidney J. Furie, que havia dirigido o filme Águia de Aço com Louis Gossett Jr. Reeve terminou sofrendo um acidente de cavalo em 1995, ficando tetraplégico. Se tornou um ativista do tratamento de células-tronco, chegou a atuar em alguns filmes e no seriado Smallville, e terminou falecendo, infelizmente, em 2004. Outro adendo que é mais uma curiosidade: no filme de 1978, quando Lois Lane está no trem, seus pais são interpretados pelo ator Kirk Allen e a atriz Noel Neill. Superman retornaria aos cinemas em 2006 com o título Superman Returns, com direção de Bryan Singer. Singer já era conhecido por filmes como Os Suspeitos, O Aprendiz e os dois primeiros filmes dos X-Men. Ele já tinha história quando finalizou o X-Men 2 e, após se juntar com os seus roteiristas de X-Men, conseguiu finalizar o roteiro com aval do diretor Richard Donner. Assim, a Warner já havia iniciado pré-produção do filme Superman Flyby, com direção de McG, baseado em um roteiro de J.J. Abrams, mas este foi cancelado. Então, o filme de Singer veio em um momento ótimo para o estúdio. Depois de alguns atores, entre eles Henry Cavill, fazerem o teste, Singer selecionou Brandon Routh, que havia feito teste para Smallville. O filme estreou em junho de 2006 e, além de Routh, trazia a atriz Kate Bosworth como Lois Lane e o ator Kevin Spacey como Lex Luthor. A intenção de Singer aqui com o Superman Returns era uma clara continuação dos filmes de Donner, os dois filmes, ignorando totalmente o filme Superman 3 e Superman 4 em Busca da Paz. O lance é que, com isso, o filme teve uma recepção bem morna, não gerando uma continuação. Sim, falando do ator Brandon Routh, bem, Routh estudava na Iowa University com aspirações para ser escritor, mas abandonou. Após um ano se mudando para Nova York e logo depois para Los Angeles, se dedicando em tempo integral à carreira de ator. Ele participou de clipes musicais e fez breves aparições em várias séries, até ir para a tela grande no filme Carla, Paixão Assassina de 2006, estrelado por Laura Prepon de Dead 70 Shows e Misha Collins de Sobrenatural. Com o sucesso dos dois filmes do Batman, dirigidos por Christopher Nolan, decidiram retornar com Superman para o cinema. Em 2008, vários roteiristas de quadrinhos começaram a propor roteiros como Grant Morrison e Mark Waid. Enquanto um esperava adaptar grandes astros Superman, o outro desejava uma adaptação de Legado das Estrelas, mas Nolan sugeriu que eles colocassem David S. Goyer para fazer o roteiro do filme. Os dois criaram a história e Goyer fez o roteiro então. Foram 8 diretores, entre eles Ben Affleck, Robert Zemeckis, Guillermo del Toro e Matt Reeves, que recusaram até contratarem Zack Snyder. As filmagens deveriam começar até 2011, ou melhor, antes de 2011, pois corriam o risco de serem processados
pelo spoiler de Jerry Siegel novamente. Então, logo o elenco foi contratado, tendo Michael Shannon como General Zod, Russell Crowe como Jor-El, Ayelet Zurer como Lara, Antje Traoré como Faora-Ul, Kevin Costner como Jonathan Kent, Diane Lane como Martha Kent, Amy Adams como Lois Lane e Henry Cavill como Clark Kent e Superman. A história não era linear. No começo, indo e voltando na história do Superman e a investigação de Lois para descobrir quem ele é. A ideia era construir uma história do personagem, sem perder muito tempo e prolongando demais em alguns pontos. O lance é que em nenhum momento vemos Cavill como Clark Kent, em definitivo mesmo, pois o final do filme vemos Superman de óculos. E somente é assim que posso me referir ao personagem. E vale lembrar que o começo ele é bem longo. Fazer o quê? Bem, Cavill é um ator britânico que nasceu na Channels Island. Quando estudou na Stowe School, se dedicava aos esportes e ao teatro. Em 1999, conheceu o ator Russell Crowe, que veriam anos mais tarde seu pai genético em Um Homem de Aço. Este lhe deu algumas dicas de interpretação. Então, em 2001, Cavill conheceu seu primeiro papel de destaque no filme Laguna, trabalhando ao lado do ator Joe Mantegna. Depois interpretou o filho de Jim Caviezel no filme O Conde de Monte Cristo, de 2002. Henry Cavill ainda participou de filmes como Tristão e Isolda, Stardust, que é baseado no livro homônimo de Neil Gaiman, Renascido nas Trevas, Imortais, Fuga Implacável e a série The Tudors. Bem, Homem de Aço teve uma recepção moderada e, com isso, recebeu uma sequência. Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e depois veio Liga da Justiça. E, por fim, sua derradeira aparição em Adão Negro, com Dwayne Johnson vivendo o vilão. Sim, Adão Negro sempre foi vilão nos quadrinhos, não um anti-herói. Bem, finalmente em 2025, Superman voltou aos cinemas nas mãos do roteirista e diretor James Gunn. Gunn, quando se tornou co-presidente da DC Studios junto com Peter Safran, organizou a empresa do zero, dizendo que o primeiro filme seria do Superman. Com isso, acompanhamos a seleção do elenco, onde o ator David Corenswet foi selecionado como Clark Kent e Superman. A atriz Rachel Brosnahan foi selecionada para ser Lois Lane e o ator Nicholas Hoult como Lex Luthor. O filme estreou em 10 de julho de 2025 e, muito sinceramente, o conhecimento pessoal realizou um sonho há muito tempo esperado por muitos fãs. Sim, o novo Superman se tornou um filme de super-herói como há muito tempo não víamos. É um super-herói mesmo, não somente um vigilante vestido de morcego, mas sim uma pessoa com superpoderes que faz de tudo para ajudar a humanidade, se sacrificando ao máximo para ajudar a todos. Bem, como estamos comemorando o mês do Superman e o filme é recente, eu não quero dar spoilers aqui e falar mais do que devia. Somente acho importante dizer que o filme reacende a chama de acreditarmos que é possível o Superman ter uma realização decente nos cinemas. Superman é um personagem forte e único, mesmo com suas imitações caricatas e muitas vezes baratas. Ele iniciou a carreira dos super-heróis nos quadrinhos. Ele iniciou a carreira dos super-heróis em longas-metragens e continua acendendo a chama de que filmes de super-heróis podem ser e devem ser bons quando existe a dedicação correta, um roteiro bem escrito e sem o desejo de atropelar o tempo do lançamento, fazendo no tempo certo e da forma correta. Superman é assim.
E eu recomendo a todos que assistam Superman nos cinemas. Ainda está em cartaz e eu espero que fique por muito tempo. Eu mesmo quero voltar a ir nos cinemas e assistir ele dublado, porque é simplesmente fantástico o filme. Vale muito a pena. Por tudo que o Superman representa. Ele representa a bondade, ele representa a caridade, ele representa como a humanidade deveria ser. E eu finalizo o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback que é pra gente. Outra coisa que eu peço muito aqui aos meus observadores, eu peço também para você, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo, já assistiram a tudo isso do Superman? Se não assistiram, comenta aqui embaixo, a gente conversa, fala, compartilha aqui as ideias sobre o Superman, que é um personagem para mim maravilhoso. Eu adoro o Superman, eu adoro. Assim, não ao ponto do Batman, mas eu gosto muito do personagem. Eu gosto demais da conta do Superman. Então, comenta aqui embaixo, a gente conversa aqui embaixo. Outra coisa que eu peço muito aos meus observadores, me embolei aqui, aos meus observadores e a você também que está aqui ainda, faz um grande favor para mim, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E está comigo ainda, muito obrigado mesmo. Mas tem uma grande coisa que vocês podem fazer, assim, sempre que vocês estão aqui, faz isso para mim, tem aqui embaixo o botãozinho de inscreva-se, clica nesse botão de inscreva-se, não esquece nunca mesmo, do Peteleco na sinetinha para receber as comunicações do vídeo, que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.